Pessoal, boa tarde. Nós estamos à tarde aqui, né, no estúdio. Eu quero muito agradecer a oportunidade de falar com o Dr. Valme, psiquiatra. A gente podia falar um pouco da história que nós tivemos, de conhecer um ao outro, mas o nosso tempo é curto e nós queremos aproveitar muito ele aqui com temas que são, na minha opinião, humilde opinião, ou mais importante de saúde nos dias de hoje. Então, nós vamos tocar no assunto de questões que acontecem hoje, redes sociais e os medos, as ansiedades e os sentimentos até diferentes nessa época nova. Então, enfim, nós vamos tentar trazer o máximo que a gente pode do Dr. Valme aqui. Obrigado, viu, Valme? Fica à vontade no nosso meio e vamos lá. Vamos lá, eu que agradeço o convite aí, Aníbal. Doutor, todo mundo que vai ao psiquiatra necessariamente sai com um receituário, alguma coisa, ou aquela ideia geral, né, que vai ao psiquiatra só para receber um remédio ou uma indicação para psicólogo, alguma coisa assim, isso é verdade? Bom, antes, talvez eu precisaria fazer uma observação. Acho que a gente vai conversar de temas que podem gerar alguma polêmica. Os temas são muito atuais, as pessoas estão muito interessadas sobre isso, porque estão muito ruins, estão maus, estão doentes, né? Então, eu acho que a observação é assim, olha, eu tenho leituras diferentes do que poderia dizer do consenso mais geral da psiquiatria como um todo, da psicologia, dos protocolos americanos. O que está sendo referendado como válido, eu vejo diferente. Talvez pela minha natureza filosófica, eu venho fazendo questionamentos há muito tempo, na verdade desde sempre, porque eu sou assim. E então, eu acho que vale colocar essa observação, né? Porque você começou com essa pergunta. Acho que você falou assim, ir no psiquiatra, algumas pessoas têm essa vai sair com uma prescrição, essa ideia, né? Vai lá com um remédio. Isso, inclusive, é um receito. Então, dito isso, assim, olha, é o que virou a psiquiatria. Não acho que é o que deveria ser, né? Eu acho que o médico se afastou da sua função primordial, que é tentar tratar as causas dos problemas das pessoas. Certo. Isso não só na psiquiatria, né? A medicina como um todo foi ficando extremamente operacionalizada, super especializada. Inclusive as pessoas acham que isso é muito bom, que é vantajoso. Eu vou no especialista, né? Em parte porque os veículos e a mídia colocam isso com ênfase, como se fosse bom. Eu vou no especialista. Olha, depende. Se você tiver algo raro, é interessante que você vá num especialista, porque ele vai ter experiência com aquilo. Mas em 80% a 90% das situações, é melhor que você vá em alguém que tem uma visão mais ampla. Porque senão, uma visão maior, mais ampliada. E, na verdade, a formação médica é baseada nisso. Por isso que a gente estuda tanto tempo, por isso são 6 anos de formação. E você passa em todas as áreas. Por quê? Porque você tem uma visão ampliada. Porque senão não precisaria. O que o pessoal está fazendo hoje, então dá para desmembrar a medicina, faz só psiquiatria, faz só, estuda só o que está mais relacionado à psiquiatria. Vamos supor, o que você faz na residência, você poderia fazer no curso, porque o pessoal simplesmente não olha o resto. Entendi. Então, assim, tem um monte de motivos para isso, né? Eu acho que talvez não seja o caso agora e nem tempo, mas então assim, virou uma praxe. As pessoas inclusive têm isso na cabeça porque virou uma praxe. Vai no psiquiatra, assim, porque 90% das situações é assim. Você vai no psiquiatra, você vai ganhar uma prescrição. Entendi. É bem provável, né? Ainda mais com esse modelo de atendimento rápido, express, né? Que se encaixou no modelo do convênio médico ou do sistema de saúde pública, com 15 minutos de consulta,
Não tem como ver causa de nada, e não só na psiquiatria, em nenhuma área. Outra coisa que as pessoas tomam como sendo boa. Fui no médico, nossa, o médico muito bom, me pediu um monte de exame. Aí eu escuto assim e falo, olha... E algumas pessoas, talvez, ela quer isso, talvez, né? Não, porque sim, isso criou uma cultura paralela de que né? isso é muito bom. O médico é bom que eu pedi um monte de exame. Na verdade, eu fico quieto, mas assim, não é porque, para não criar polêmica à toa, mas no fundo, assim, ele, na verdade, não está sabendo o que está acontecendo. Ele não é um médico bom. O médico bom precisa de exame. Na verdade, a formação médica boa é para você não precisar de exame, para você talvez precisar de um ou outro, mas lista de exame é que ele não sabe o que está acontecendo, ele está tirando para todo lado. Ou no máximo ele tem uma ideia. Não, isso pode ser no sistema cardiovascular, no sistema respiratório, vou pedir isso aqui, tudo protocolo. Então, sim. Ou então ele precisa ser rápido, né? No atendimento. É o que eu chamei de atendimento express, né? Em 10, 15 minutos. Não é que você vai entender o problema da pessoa em 10, 15 minutos. Não tem como. Né? Então, você tenta se cercar de várias possibilidades, até como uma maneira de se salvaguardar e tal. Mas isso não é uma boa prática médica, a meu ver. Né? Enfim. Tá? Agora, então, a psiquiatria, sim, ela foi ficando ancorada na farmacologia. Então, o mais habitual é ir ao consultório do psiquiatra e receber uma prescrição. Entendi. Não é que o senhor concorda com essa prática, mas acabou virando isso. Né? Na verdade, eu, particularmente, o que eu faço hoje é o contrário. Eu mais tiro o remédio que ponho. Entendo. Porque os pacientes já chegam com uma lista. Assim, alguns de arrepiar o cabelo. Como? Está tomando sangue? Talvez chegue no senhor já querendo trocar. Não, me dá um diferente, porque esse aqui... Não, né? E tem várias situações que eu vi melhorar tirando vários pacientes, eu tirei medicamento. Claro que assim, não é assim, tira e vai dar tudo certo, não é isso, né? Claro que você tem que ter critério, você tem que ter, tem que embasar a situação para fazer isso, mas enfim. Bom, tristeza é sempre depressão? Olha, 90% das vezes não. Esse é um outro problema, porque assim, os sintomas que são arrolados como critérios diagnósticos para se dar o diagnóstico na psiquiatria são sintomas habituais, não nem por chamar de sintomas, são estados habituais nossos. Né? É diferente de você ter febre. Febre não é habitual. Se você tem febre, tem algo acontecendo de errado. Se você está triste, não. Não é indicativo de algo errado. Né? Ou se você está ansioso, também não. Né? A ansiedade é um estado emocional muito presente, naturalmente. Então, a configuração diagnóstica na psiquiatria é um problema sério. Sempre foi muito difícil e continua sendo. Na verdade, a nosologia, a psiquiatra, nosologia é um termo mais técnico, que quer dizer a estruturação dos diagnósticos, a forma como se estrutura. Ela é bem questionada. A meu ver, é muito ruim. Né? É uma aproximação grosseira de algo que provavelmente está bem longe de ser aquilo ali. Não é à toa que tem tanta confusão, é comum, vai em 4, 5 psiquiatras, tem 4, 5 diagnósticos, ou vai somando diagnóstico em cima de outro, porque na verdade o diagnóstico é ruim. A gente não tem ainda a referência, a conexão do sintoma com a fisiopatologia, né? Como tem na grande maioria dos outros quadros médicos. Isso já está muito bem dissecado, rastreado, enfim. Na psiquiatria, a gente está chegando lá, mas porque o que dos anos 90 para cá, o que a neurociência avançou é algo impressionante, o que a gente está entendendo já hoje, o funcionamento cerebral, mas acho que se o pessoal tiver coragem, a hora que isso ficar mais claro, vai ter que mudar a nosologia, vai ter que mudar esses construtos diagnósticos, eles são muito ruins, mas não é o que aconteceu. O DSM-4, o CID-10 são os códigos de diagnóstico que estão desde os anos 90. Agora surgiu uma nova versão, DSM-5, CID-11. Mesma coisa. Pelo contrário, só agregaram mais diagnósticos baseando nas mesmas premissas. Então, assim,
Que assim, só para ajudar o pessoal que está nos ouvindo, qual seria o CID-11? CID é Classificação Internacional de Doenças, né? E DSM é Manual Americano de Diagnóstico de Saúde Mental. Se for uma iniciativa da APA, que é a Associação Psiquiátrica Americana, nos anos 90, para tentar construir diagnósticos melhores, eles usaram um modelo médico de critérios, critério maior, critério menor e tal. E catalogou, de certa forma. Isso operacionalizou, de certa forma teve sua validade, claro. A ideia até era ampliar essa percepção dos diagnósticos em mais larga escala, além, inclusive, do psiquiatra, né? A ideia era ajudar, inclusive, o médico de base, né? Que hoje no Brasil seria o médico de família, na Grã-Bretanha é o GP, o General Practitioner, conseguir perceber os casos, né? Era tanto para o psiquiatra, embora a psiquiatria começou a se apoiar nisso para trabalhar, enfim. Mas você me falou da tristeza, né? Vocês me cortam, que às vezes eu vou longe nas minhas falas. Vamos de boa, Na verdade, doutor Valme, eu falo Valme porque eu conheço. Quanto tempo nós nos conhecemos? Você vai entregar a idade. 46 anos. Não, uns 45 anos por aí. Uns 40 41 anos. Você tem 41? Eu tenho 38. Mas uns 40 anos, vai, redondo. Tem 41. Uns 40 anos eu conheço o Valme. Aí eu chamo ele de Valme, mas é doutor Valme. Tá tudo certo. Valme, a questão é o seguinte. Eu observo o pessoal tem uma ansiedade, né? Aumentou a ansiedade agora mais recente, o celular, a questão até da pandemia mesmo, e as pessoas elas acabam vamos falar, descarregando essa ansiedade em alguma coisa, seja na parte do Aníbal aqui, o pessoal levanta o ombro, na minha área o pessoal morde os dentes, range os dentes. E aí que vem o tratamento dessas tensões, dessa ansiedade. Eu queria saber dessa sequência, assim, a pessoa nasce, né, com uma predisposição, porque se ela não tiver predisposição, provavelmente ela não vai ter, né, algumas doenças. E qual que é a sequência, se tem essa sequência? Não, o cara nasce com esse perfil aqui, ele vai passar por uma situação X, vai criar uma ansiedade, depois criar uma tristeza. Se tem uma sequência, e assim, qual que é essa sequência? E como que faz para bloquear essa sequência? Renato, cada pedaço da pergunta dá para ficar umas 2 horas. Eu não sei como é que faz. Olha, vou tentar. Vamos lá, porque assim, é interessante o seu interesse em saber como é que chega lá, né? Será que tem uma base? Já vem com a pessoa ou não? Bom, enfim, sim, tem uma base que já vem com a pessoa, com certeza. Existe uma questão que está ligada à configuração genética, que isso é fato. Então, e isso é fácil de ver, você sabe que tem pessoas mais calmas, mais nervosas, mais aflitas, outras mais tranquilas. É da natureza, sim. Mas sim, também há uma elevação progressiva dos níveis de tensão, de ansiedade geral. Isso é um fenômeno sociodemográfico, que não tem a ver com o indivíduo, isso tem a ver com as transformações culturais que vieram acontecendo. Então, assim, às vezes vocês escutam alguém falar, não, mas sempre teve, é porque não dava diagnóstico. Claro que não, do jeito que está hoje, nunca teve. Assim, a gente vive várias epidemias de diagnóstico, pelo menos, ou de estados ruins, né? Então, a gente pode dizer assim, o nível de saúde mental despencou nos últimos 30 anos, despencou, assim, de uma maneira nunca antes vista, né? Com certeza. Então, isso não é só empírico, não é só percepção, isso tem dados que demonstram, não é só moda, né? Na verdade, assim, tem umas estatísticas americanas com gráficos que você não vê em quase nada. Gráficos que eles chamam de taco de hóquei, né? Que é um J. Quase residual. Vem assim e vai vum, né? Porque, na verdade, essa inclinação absurda que houve foi pós-smartphone. Mas
E que não tem nada a ver com a pandemia, viu, Renato? Muita gente acha que a pandemia é uma gotinha discreta no caldeirão todo. Toda a encrenca já veio de antes. Na verdade, ela vem, se você puxar a raiz, ela vem há bem mais tempo, né? A raiz começa há uns 200, 300 anos com os movimentos lá atrás, que a gente chama de iluminismo, combinou com a Revolução Francesa, veio a Revolução Industrial, mas principalmente o que mais interferiu com a gente foi o progresso tecnológico, foi o avanço do progresso tecnológico que foi nos atropelando. Então, mas tem um elemento muito importante desse progresso tecnológico, importante no sentido de causar problema para a gente, que é a teletransmissão de imagem, a construção de telas. Quando isso aconteceu, aí encrencou. Por quê? Porque nós somos animais visuais, extremamente dependentes da visão. E não só dependentes, mas todo o nosso funcionamento é ancorado na visão. Então, enquanto a gente tinha jornais que você lia o jornal, você escutava o rádio, já houve interferência, mas é diferente. Quando você vê uma imagem produzida, aquilo capta a sua atenção na hora, e não só te capta a atenção, mas tem uma forte influência sobre você. A gente tem, inclusive, uma circuitaria específica chamada de neurônios de espelho, que serve para ajudar a gente a aprender, que é sobre imitando mesmo. O visual tem uma influência enorme nisso. Então, quando a gente criou telas e transmitiu imagens, pronto, aí a coisa começou a encrencar. Lá atrás, já no cinema. Só que o cinema tinha, no início, uma presença pequena, fim de semana tal, não era tanto. De repente, foi para a tela menor que levou-se para casa, a televisão. Tanto é que, rapidamente, a televisão ganhou o lugar principal da casa. Criou-se um cômodo para receber aquele novo aparelho, que passou a ser o elemento mais importante da casa. É uma sala de TV, normalmente é a sala mais sofisticada da casa. Antes era o quê? A sala de estar. A sala de estar, o living room, era onde as pessoas se reuniam. Um lugar de conversa. De troca. Aí, de repente, pum, entrou a televisão. Acabou com troca e conversa. Ninguém conversa mais. Já na televisão, isso não é o celular. Começa na televisão. Bom, mas a coisa começou aos poucos, e aí a programação era limitada, e isso ajudava, e a coisa foi andando a passos largos a partir dos anos 80, 90, principalmente, abriu a programação, foi entrando aí chegou o smartphone. Nossa, aí encrenca muito, porque aquela tela que pelo menos era na sala, que pelo menos todo mundo assistia a mesma coisa, que pelo menos, que já trouxe repercussão. Já trouxe problema. Mas pelo menos era junto, e todo mundo compartilhava as mesmas coisas, os mesmos filmes, dava para comentar alguma coisa, a família ainda se via ali. A hora que foi para o bolso, meu amigo, aí não. Então, assim, a gente não tem preparo para ter um celular na mão. Às vezes o pessoal me pergunta assim, mas que idade você acha que uma criança pode ter um celular? Eu falo, olha, você quer mesmo saber a minha opinião? Assim, aí põe até num tom irônico, porque assim, olha, eu diria assim, televisão talvez aos 30 anos. Celular, 60. O celular depois dos 40, porque assim, se você não desenvolve... O ser humano é um bicho que demora demais a ficar pronto, mas muito. O córtex nosso desenvolve, fisicamente falando, até os 18 anos, em média. Ele tá mudando até os 18 anos. Então, assim, para você ter alguma condição de filtro, você fala, não, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, é no mínimo depois dos 20. Mas ainda assim, com muita imaturidade, com muita vulnerabilidade, etc. Então, pelo menos 30. Agora, televisão. Porque só de você ver uma novela todo dia, é claro que aquilo te influencia. É claro que isso reduzir o tamanho das roupas das mulheres. É claro que isso mexeu no vestuário, mexeu no usado, mexeu no costume, mexeu nas referências de valor. É lógico. Agora, o celular
um uso pessoal, independente da família, com aplicativos muito mais atrativos. Não. Demand, né? Antes dos 40 você não tem condição de ter isso aí. Agora, as crianças de 5 anos estão tendo isso aí, menos até, sei lá, eu. Assim, é assustador. Na verdade, quem tem uma condição de entender e olhar um pouco além da segunda página, é algo de arrepiar o cabelo. Tá, então, assim, se o senhor me permite, dada essa pergunta do Renato, de crescimento da ansiedade, desse aspecto que o senhor falou de que a psiquiatria, né, acabou se tornando algo que ela não é, na sua essência. Então, a pessoa não deveria procurar a psiquiatria não apenas quando está em crise, dado todo o nosso universo hoje, né, nossa realidade hoje. Deveria ser igual alguém que procura um dentista para fazer uma revisão, não só quando já está com a cárie já está com uma situação bem grave. Talvez, nessa perspectiva, será que o ideal seria, por causa desse aspecto da sociedade cultural, né? Criança está indo muito cedo, e aí será que não seria bom procurar um bom psiquiatra, por exemplo, uma criança que tem um acesso à tela muito cedo, isso vai começar a alterar provavelmente o comportamento dela, e aí talvez ela deveria ter um bom psiquiatra para tentar. E onde você vai achar? Onde você vai achar esse bom psiquiatra? O senhor pode dar uma dessa para nós. Olha, eu vou colocar uma questão aqui polêmica, vai. Já que eu fiz a introdução e já avisei. Cadê o assim, não. Eu sou a mim, zero eu merchan. tenho alguns amigos. Zero merchan. Inclusive, os pacientes vêm lá no consultório, eu vim atrás de segunda opinião. Eu falei, então você vai encontrar uma opinião diferente. Eu aviso, porque eu sei que é fora do... Isso você me perguntou, e eu acho que até uma questão, eu falei, e aí? Então, o certo é procurar ajuda logo cedo. Eu falei, olha, diante uma questão de aflições de vida, o que eu faço? Gente, primeiro, converse com alguém mais velho da sua casa, da sua família. A gente está esquecendo o básico do básico. Não é um profissional a primeira pessoa, de jeito nenhum. Porque se você der sorte de encontrar esse bom profissional, que é 1 em 1 milhão, talvez eu cheirei aqui na minha... Tem isso tanto? Não, assim, é 1%, vamos falar. Sim. Ele é 1% do universo? Ok, mas os 90% vão te medicar. Chega lá e... não, você tem TAG, toque, sei lá das quantas, TDAH, um remédio e manda você conversar com a psicóloga. Não dá certo. Primeira coisa, conversa com alguém mais velho. Alguém com mais de 50, 60 anos. É verdade. Sempre foi assim, gente. Toda a sociedade humana se ancorou em quem? Quem que buscava conversar? Com o ancião. É verdade. Ou não? Agora o problema grave, a meu ver, que as pessoas não são estimuladas a aprender sobre história. Isso é muito sério. A história que a gente estuda na escola é patética. Aquilo lá é uma doutrinação político-ideológica. Então, assim, e não se dá devido relevo nisso aí. Olha, se você não souber de história, você não sabe aonde você está, por que você está, o que é, o que não é. Você não tem referência. Como é que chegou até aqui? Como é que chegou até aqui? Você acha que começou ontem? A maioria das pessoas mal conhece a história do avô. Oi? Não pode. Então, e esse avanço tecnológico emplacou um mito do novo. Claro que o marketing junto... Então, o novo é melhor que o velho. As pessoas falam, não, mas isso é o velho ultrapassado. Foi se dando muito valor no novo. O novo sempre pode ser ruim. É só o tempo que vai dizer se o novo é bom. E o velho você já tem... O velho, pelo menos você já testou. Lógico. Então, sempre o velho ou a pessoa experiente é a pessoa de referência para você perguntar primeiro, os primeiros passos. Vai falar com seu avô. Vê o que ele acha disso. Sua avó. Se não tiver, mãe, uma tia mais velha, um tio, sempre na família tem alguém assim que a gente sabe que é uma pessoa que dá para conversar melhor. É o primeiro passo. Não vai correr no profissional não, porque a chance de você encontrar um razoável é mínima. É mínima. Mas é verdade. Não, é verdade. É sério isso aí. O que eu observo na prática clínica é o seguinte. Eu vejo muito, mas muito, amigo,
bruxista, né? Pessoa que range os dentes à Vamos noite. explicar o bruxista, né? Apertamento dentário à noite ou ranger o dente à noite. Não é bruxaria não que se faz não. Mas eu vejo muita gente lá que daria para ser tratado com uma placa, mil relaxante, uma plaquinha parecida com essas que vocês usam em luta, para dormir com ela e relaxar a musculatura da face, do pescoço, do ombro. Relaxa a pessoa, cara, a qualidade de vida vai lá em cima. E aí é o que você fala. É tratado com medicação. Eu vejo isso quase todos os dias, cara. Quase todos os dias. É um número assim assustador. Até porque tem um mito, né, do remédio. Um mito assim, né? As pessoas. O mito do remédio tem a ver com o mito da ciência, que a ciência cura tudo, a ciência resolve tudo. A gente vem cultuando essa ideia. Não é bem assim. Né? Não é bem assim. A ciência praticamente se tornou uma religião. Olha, tem várias novas religiões, né? Essa é uma previsão nietzschiana, né? Que é um pensador ímpar, né? Do século XIX, Nietzsche. Ele fez essas previsões. Uma vez que quebrou-se a indubiedade. Ixi, agora faltou a palavra. Dubiedade. Pôs-se em dúvida a religião, iriam surgir novas. E surgiram um monte. Né? Tem várias novas religiões por aí. E aí complica. Então, esse culto à ciência, de certa forma, sim. Embora a ciência, mas ela ainda existe sim um lastro fidedigno. Mas tem um monte de falsos cientistas, um monte de coisa. Hoje em dia, então, lastro, o pessoal nem sabe nem o que significa essa palavra. Na verdade, o que veio acontecendo? Essa exploração midiática criou uma super simplificação que é assim, não, conversando aqui com um especialista, fulano de tal, pronto, basta falar que é especialista, né? Ou, acabou, já dá o lastro, que não é por aí. Então, sim, isso é complicado. O título em si já meio que já respalda tudo que vem depois daquilo ali. Então, assim, agora, o remédio tem um outro aspecto que é o seguinte, que é a ilusão de algo rápido e resolutivo, né? Vou tomar um remédio porque vai resolver para mim. Então, tanto o paciente quanto o médico, de certa forma, espera isso, acredita um pouco nisso. Não. Então, assim, 90% dos tratamentos médicos, de um modo geral, são paliativos. Então, a gente precisa lembrar disso. Muito pouca coisa é de fato curativa. Tirando antibiótico, antineoplásico, antibiótico que mata um bicho invasor, o resto é paliativo. O resto vai controlar algo, amenizar algo, diminuir um sintoma. Então, tratar a causa é uma coisa muito complexa e mais difícil, mas eu acho que deveria ser o foco, o objetivo a se buscar, né? A direção, justamente. E mesmo para você. Você fala, tá lá, o sujeito tá apertando, quebrando os dentes, você põe a placa, é um paliativo. Quebra a placa. Mas por que não? Você não tentar conversar com ele, escuta, por que você tá tão tenso? Levanta a pergunta. Vai conversar com a avó. Estimula a pergunta. Por exemplo, né? De repente o caboclo quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo, acha que o dia tem 37 horas. Se ele conversa com o avô, de repente o avô fala assim, meu filho, você não tá querendo coisa demais, não? Não necessariamente vai resolver, mas é um passo para começar um processo de parar para pensar nas coisas. Né? Não. Então, só o avô vai poder falar isso para ele. Enfim. Tá pondo a gente para pensar. Não, é verdade. Bom, quero fazer uma pergunta, não é minha pergunta, mas é uma pergunta que é uma das perguntas de destaque das pessoas que procuram um assunto psiquiatria. Quais os sinais a pessoa não pode ignorar de forma alguma? Existe alguma coisa assim, nossa, isso aqui realmente tem que procurar um médico psiquiatra? Nas questões mais corriqueiras, eu digo. Entendi. A pessoa está...
Tem algumas coisas, né? Assim, acho que a psiquiatria ela não tem a febre, como eu disse. Então, qual que seria a febre aí na área, né? Ou algo para chamar a atenção? Na verdade, a questão aqui é mais o tempo, a duração, do que o sintoma em si. Então, por exemplo, insônia. Não dormir um dia acontece com talvez até a maioria das pessoas vai experimentar algum dia não dormir bem ou até a noite inteira. Agora, passar mais de uma semana dormindo 1 hora por noite, 2, não. Tem algo acontecendo, né? Então, assim, a mesma coisa, outro sinal mais objetivo, o apetite. Tem dia que eu estou sem fome, estou meio ruim de estômago e tal. Agora, tem 15 dias que eu estou sem apetite, eu já perdi peso significativamente, sem querer estar emagrecendo, sem ativamente buscar isso. Então, tem algo acontecendo de ruim. Esqueceu o nome do cachorro? Não, esqueci o nome do cachorro não, mas não, aí assim, sinais, problemas relacionados à memória, aí é uma questão que está mais associada a doenças do envelhecimento, doenças neurodegenerativas, aí já vai estar lá, um outro contexto, né? Jovens não. Jovens, as falhas de memória estão ligadas a maioria das vezes a estados emocionais ruins, a sobrecarga e tal. E um último elemento assim para dizer, atenção, né? Quando a pessoa fica muito diferente do normal dela, seja na atitude, a fala, o que está falando está muito esquisito, ou está agindo de forma muito fora do habitual, de repente é um sinal também para procurar. Aí normalmente é a família que percebe, não é a pessoa, né? Que aí são os quadros mais graves aí da psiquiatria, que são incomuns, né? Eles têm aí uma incidência em torno de 2% dos casos só. Então não existe um tempo de sofrimento para a pessoa, para ele. Difícil definir, mas assim, eu acho que a gente pode pensar numa semana aí, né? Passou de uma semana, vamos pensar melhor na história. Porque a grande maioria dos tormentos mais habituais, bem ou mal, depois de uma semana acomoda, melhora e passa. Passou de uma semana, talvez não. Bom, uma pergunta, perdão aos dois, mas essa eu queria que a gente tocasse o assunto aqui. Qual é o efeito que o smartphone, que a tela tem sobre nós? Um efeito, vamos dizer assim, é o efeito devastador, né? A nível hormonal, a nível... Até respirei, porque assim, de novo, pergunta de 2 horas, pelo menos, para você encadear uma resposta que eu consideraria boa. Mas vamos lá, tentando pegar o gancho lá do que eu falei da questão da tela, o como ela nos impacta por sermos seres visuais, animais visuais. Então, assim, você quer ver, assim, você teve filho, quem teve filho sabe, uma criança de 2 anos de idade que não tem um córtex nem formado direito, não para quieta, porque ela não tem o freio, ainda não estabeleceu o freio cerebral. Não para quieta com nada. Mas põe um tablet na frente dela. Ela para. E ela fica horas. É a única coisa já inventada até hoje que consegue parar uma criança de 2 anos. E os pais acham isso bom. Oi? Mas como? Então, assim, isso mostra tamanho da influência daquilo. Não, aquilo para uma criança de 2 anos. Bom, então, qual que... Agora, lá no adulto, vamos pular. Depois a gente volta no criança e adolescente também. Assim. Mas, enfim, a questão aí, porque eu queria chegar, é assim, olha, tem vários aspectos. Eu vou destacar um, e acho que é por isso que eu pensei na criança de 2 anos. São vários aspectos, mas vamos tentar colocar uma questão que é muito séria. Nós temos uma circuitaria que é preparada para olhar a imagem
perceber diferença, perceber novo, coisa bonita, para procurar comparação com pares, com semelhantes. Ou seja, quando chegou o smartphone com os aplicativos de rede social, isso gerou um comportamento aditivo violento, porque aquilo chama muita atenção. Então, a principal droga de abuso que a gente faz uso hoje é o smartphone. Então, então assim, e não é só, porque até os critérios, diagnóstico de adição ou vício na tela. Não, tá todo mundo, certo? Em algum grau adicto, aderido, grudado naquilo. Então, assim, no mínimo, te rouba tempo, porque as pessoas passam 4, 5 horas por dia, as pessoas não tem tempo, mas para 4, 5 horas por dia naquilo ali. Então, no mínimo, você... Aí tá com pressa, mas tem 4 horas, 5 horas vendo aquilo. E aí hoje a gente quer fazer, que a gente quer cuidar da saúde, quer trabalhar e bater as metas todas, quer um monte de coisa e também quer ficar 4 horas no Instagram. Mas... Então o tempo vai correr, né? Lógico, ele vai espremer para mim, né? Então, por aí. Então, a gente estava falando de reflexão. Reflexão é um negócio difícil. A gente normalmente, se a pessoa não tem uma natureza filosófica, de natureza, ela só vai se deparar e buscar fazer uma reflexão se ela estiver apertada. Agora, se ela tiver um celular na mão, ela vai para o celular. Ela vai para a tela. Porque a tela, ela tem um efeito entorpecente. À medida que eu for para a tela, eu deixei de ficar angustiado, porque eu tô aqui, não tô em mim, eu tô lá. Então isso tem um efeito, então o entorpecente, ele é muito viciante. Então a tela, ela passou a... Então assim, ela foi invadindo um monte de espaço. A questão da interação social, que é fundamental. Agora eu vou tocar num ponto nevrálgico. Aí vai ter que ter outro dia para conversar. A epidemia, aí outra epidemia, diagnóstico de autismo. Mas olha, uma criança que fica na tela, ela não desenvolve habilidade social. Né? Então, esse autismo que está se referindo hoje, se for como é que eu posso dizer? tornando promíscuo. É uma tragédia o que aconteceu da própria psiquiatria, colocar isso, usar esse termo para diagnosticar, porque no fundo eles não sabem o que está acontecendo. Acho que é um problema, mas olha, isso é atrofia do desenvolvimento das habilidades sociais, que só desenvolve se você interagir. Não cai do céu. Tem um monte de coisa que a gente precisa treinar. É porque sempre deu certo, porque as famílias eram grandes, viviam em pequenos grupos, pequenas comunidades, as crianças brincavam na rua e as coisas davam certo. De repente, as famílias foram diminuindo progressivamente, ficando cada vez mais em casa, as mães assistindo da Atena, morrendo de medo do menino sair na rua, tem que ficar dentro de casa, não pode, com um filho só ou 2. Na tela, não tem interação. Os meninos não desenvolvem. Então, aí isso vai ter repercussão no desenvolvimento, porque você tem janelas de desenvolvimento. Entendi. Janelas ótimas de desenvolvimento. Depois você ainda dá, mas vai ficar mais difícil. Se você não desenvolveu determinadas habilidades em determinados períodos da vida, aquilo depois vai patinar. E aí se diagnostica como um autismo da vida. Sim. Agora fragmentar o TEA, né, em vários níveis, também, então ele vai encaixar em algum ali, né? Porque é fácil você encaixar nisso. Por quê? Porque essas crianças começaram a se assemelhar ao que se chamou de autismo lá nos anos 80. Mas o autismo dos anos 80 referia-se a problemas neurológicos não bem entendidos ainda, onde limitava o desenvolvimento dessas habilidades sociais. Então, isso é uma doença. Agora, a gente está vivendo uma situação de mundo tão, assim, me falta assim, alguns termos para descrever, porque assim, é tão alarmante que as pessoas estão preferindo ter um diagnóstico diante a angústia de não saber o que está acontecendo, precisa ter um diagnóstico de uma doença
do que a normalidade. Às vezes chega no consultório e fala, mas não, isso aqui não é autismo, isso aqui não é visível a decepção. Oi? É ser enquadrada, né? Mas Quase que como assim? Autismo é algo sério. Era, né? Agora não, agora banalizou porque, sei lá, que é um chute, mas sei lá, 10% de meninos de idade escolar hoje estão recebendo esse diagnóstico TEA nível 1, TEA leve, que é transtorno espectro autista leve. Esse TEA leve, claro que continua tendo os casos de problemas mais sérios de autismo, ok, mas esse TEA leve, vamos com calma com isso. Né? Então você falou do smartphone. Então assim, na infância e adolescência é um desastre. É um desastre. Então, num próximo momento, eu posso trazer para vocês as estatísticas americanas das curvas de Hawking. Assim, vai vindo e as coisas vêm aumentando. A incidência dos estados depressivos, índice de suicídio vem subindo há muito tempo, há mais de 100 anos. Agora, isso sobe mais a partir dos anos 70, 80, mas aí chega, quando lança o iPhone, o negócio faz assim, sobe. Aí, 2 anos depois, olha só que interessante, lançou a câmera frontal. E 2 anos depois o Instagram faz assim, sobe de novo, tem outro incremento. Então, primeiro, a chegada... Aí, incremento eu falo nesses diagnósticos, mas aí tem outras, eles mensuram outras coisas. Por exemplo, procura por licença por dirigir, cai. Interesse em ter um encontro, cai. Procura por ter tempo com os amigos, cai. Enfim, coisas normais começaram a cair. Começam a declinar. Os índices de diagnóstico sobem, mas é assim, é muito. É uma coisa... Porque você não precisa fazer análise estatística. Porque a análise estatística você faz quando a coisa é meio perto, vai saber se é... Não precisa de análise aqui lá. É um foguete para cima. Eu fiz uma pergunta para você, estava offline, eu perguntei o seguinte, se a pessoa ela é feliz ou plena porque ela constrói ou ela nasce assim, ou ela socializa, não. Aí ela acabou de avisar 5 minutos. Não tem como. 5, 15. 15? Não, então dá para falar alguma coisa. Vai, 15 minutos. Por que eu brinquei? Porque essa é uma pergunta muito importante. Né? Que virou um hit, né, do nosso tempo. Felicidade. Né? As pessoas querem ser felizes. Como se fosse um produto a conquistar, uma coisa... E vai chegar lá e vai ficar, né? Vou ser feliz. Olha... A vida é uma construção longa e difícil. Essa ideia, inclusive, que a vida é curta, viva o momento. Não, claro que a vida não é curta. A gente está vivendo sobre o ethos no sentido de conjunto de valor, como se de um adolescente. Nós ficamos adolescentes. A nossa cultura está adolescente, ela regrediu. Inclusive, então, vivo hoje, vamos lá. A vida é agora. Não, a vida é longa e ela, para você conquistar, você chegar a conseguir ter mais presente na sua vida esses momentos felizes, esses momentos bons, precisa de muita construção, você precisa de enfrentar um monte de coisas. Por mais que a vida tá fácil hoje em dia, tá muito fácil, pessoal, a vida tá difícil. Não tá, porque as pessoas não conhecem história, acham que começou 20 anos atrás. Não. A vida hoje nunca foi tão fácil. Na verdade, a vida humana, ela tá ridiculamente fácil, né? Dá para você, inclusive, viver sem sair de casa, só pedindo alimento por ali. Não. Então, a vida é muito... Apesar da vida estar muito fácil, eu consegui chegar nesse estado de bem-estar é uma construção que é difícil, porque envolve vários enfrentamentos que você vai ter ao longo da vida. E você precisa construir coisas, bons relacionamentos, um trabalho estável, ter equilíbrio financeiro, ter objetivo, meta, buscar. Tudo isso é o que vai, né, assim, meio que apontando algumas coisas, tem mais coisas, lógico, em conjunto que vai contribuir para você ter uma vida boa. Então, é uma construção longa. E sempre se soube disso, mas a gente está se perdendo. Nessa coisa do vivo hoje, oba-oba. Não, vivo hoje.
como assim? E amanhã? E depois? Minha sensação é que o smartphone mesmo, as redes sociais mesmo, estão dirigindo a vida das pessoas, sem elas perceberem. Na verdade, não é o smartphone. O que acontece é, você tem uma exploração comercial do que é atrativo, porque o marketing, assim, as empresas, o marketing, não que eles sejam culpados, não é nada disso. O pessoal vai sabendo, vai procurando vender o que as pessoas querem comprar. Então, esse prazer mais imediato vende mais do que uma coisa de longo prazo. Lógico, se eu te falasse, não, compre tal coisa que vai demorar 10 anos para você gostar dela, né? Ou você compra aqui, que você vai chegar em Marte, e vai, né? Até tem uma gíria atual muito peculiar, né? Isso aqui é o top das galáxias. Assim, porque essa coisa grandiosa nos encanta. Então isso vai vendendo e vai puxando. Então o marketing migrou para o smartphone, né? Ele vem se sofisticando há muito tempo, né? Essa ciência, de certa maneira, que a gente pode chamar de marketing, né? Então, assim, olha, voltando aqui para você, vale uma colocação interessante, que assim, muito da aflição dos adolescentes de hoje é a falta desse entendimento. Porque eles acham que eles têm que ser felizes agora, que eles têm que estar super bem agora, super bem sucedidos. E eles têm 14, 15, 16 anos. Então falta o avô e fala, meu amigo, calma. Sabe assim, é assim mesmo. Daqui a pouco, você precisa construir um trabalho para você, relacionamentos consistentes, Mas lá para os seus 30, 40 anos, você vai estar melhor, calma. Não, eles querem agora. Não, agora não é bem assim, não cai do céu. E mesmo que cair do céu, entre aspas, vamos supor que tem aí uma pessoa mais uma condição interessada, o pai vai lá e coloca ela na empresa. Não, mas se ele não tiver lapidado, não adianta. Ele não vai dar conta de ficar ali, ele vai ficar aflito. Porque na empresa do pai, não é simples, ele tem que lidar com pessoas, ele tem que lidar com frustração o tempo inteiro, ele tem que lidar com questões difíceis. Mas se ele não lapidar, ele não vai dar conta. Então, é um processo, a vida humana é um processo longo, não é curto. E a gente está passando por cima dessas coisas. E aí não dá certo. Criando expectativas cada vez mais altas e cada vez como se isso fosse cair do céu. Não é assim. Então, a felicidade, a vida plena, ela vai envolver dor. Seria mais ou menos o resumo. Vai envolver o enfrentamento da dor. Enfrentamento da dor. É aí que tá. A dor é inerente à vida. E essa é uma outra coisa importante. As pessoas estão esquecendo desse básico. Se não enfrentar a dor, é difícil ter a vida plena. É lógico. As pessoas estão esquecendo que a dor é um elemento da vida. Justamente. Fica parecendo que dá para evitar a dor sempre. Ou não tem como. Inclusive, no lidar com os filhos, há um movimento, às vezes, desesperado dos pais para evitar o máximo de dor para os filhos. Os pais se preocupam se o filho vai sofrer. Gente, mas sem enfrentamento da dor, não vai. Não amadurece, né? O que acaba acontecendo é criando fragilidades cada vez maiores. É o que está acontecendo. A geração de hoje está cada vez mais frágil. Tem um termo americano interessante, né? Snowflakes, né? Floco de neve. Sim. Por quê? Porque você tem que treinar, tudo tem que treinar. Como eu falei, as habilidades sociais você tem que treinar. E a resistência, os antigos diziam, você tem que engrossar a pele, porque senão qualquer pedrinha te machuca. Então, na realidade, o senhor é contra essa ideia da educação positiva, que é essa coisa que é uma abordagem que o pessoal tem tomado agora, né? De blindar a criança de ficar triste, Nossa, tem isso? Tem essa perspectiva aí. Não tinha ouvido falar ainda? O termo é educação positiva. Educação positiva é mais ou menos nesse caminho, né? Então você tenta evitar com que a criança passe por muita frustração, evitar com que ela chore. Então tem essa abordagem. Assim, eu tenho minha opinião sobre isso aí, os demais conhecem, mas é um caminho, é uma tangente que começou a ser tomada, né? Eu, como sou pai de 3, na minha opinião, e não só porque sou pai de 3, para mim ela é mais um passo nessa imaturidade das pessoas. Porque, pelo que o senhor está falando, é exatamente isso. Você está privando ele de passar pela dificuldade. Né? E ele vai amadurecer à medida que ele enfrenta a dificuldade. Né? E não
eliminar a dificuldade, né? É muito sério isso aí, viu? Eu não... Deixa eu te perguntar. Com o passar dos anos, né, igual você falou, que a pessoa não está entediada lá, está no celular. Tem alguma emoção que com o passar dos anos, uma emoção, alguma habilidade mental, tipo tédio, por exemplo? Não existe mais tédio. Existe tédio. Existe, mas as pessoas não querem se entediar, né? Eu cantei a música por minha filha essa semana, que ela ficou entediada. Eu queria saber se tem alguma emoção que sumiu. Tipo, paixão, adolescente ainda fica apaixonado, igual paixão tá aí. Nossa época, sim. chorava, põe a música pra ouvir, ficava no canto lá. Quer saber se essas emoções estão sumindo, o que está acontecendo com isso? O tédio eu sei que desapareceu, né? Não, o tédio ficou bem raro, não desapareceu, mas ele ficou bem raro. O que mudou, o Renato, e talvez você está estranhando, é o seguinte, mudou muito. É que com todos esses elementos, e isso aí que você falou agora é um dos elementos principais, quer dizer, esse excesso de proteção, essa preocupação absurda com a ideia do filho não poder sofrer, isso tem várias raízes. Uma delas é inclusive a influência da presença das ideias da psicanálise na nossa cultura, a ideia do trauma. Isso marcou muito. Né? Então, as famílias morrem de medo de causar trauma nos filhos. Né? Então, isso são consequências muito negativas da influência disso na cultura. O que está acontecendo no finalmente é uma progressiva retardo de amadurecimento, que na verdade começou desde os anos 80. Já ser bem percebido. Desde os nascidos dos anos 80 para frente, claro que isso não é matemático, é mais ou menos, porque essas mudanças todas começaram a tomar muita forma a partir dos anos 70, no Brasil principalmente, nos Estados Unidos um pouquinho antes, 60, aqui foi mais 70, mas então demora um pouco. Os nascidos a partir de 80, final de 70, 80, já começam, aí você já começa a perceber esse retardo de amadurecimento. E daí para frente só acentua, mas a passos largos. Por quê? Os 80, a repercussão era da TV. Os 90 ainda era principalmente TV. Os 2000 chegou a internet. Os 2010 smartphone. Então a coisa só piorou. E aí essas gerações estão todas assim, grosseiramente mais imaturas. Então você fala, as meninas se apaixonam ainda? Eles se apaixonam, mas assim, eles não têm nem sexualidade desenvolvida direito aos 18 anos. Inclusive, ixi, aí eu vou mexer em outra história da sexualidade, deixa quieto. Outro dia a gente fala disso, mas, enfim, então você tem um retardo de amadurecimento geral, uma lentificação toda diferente. Você falou igual nós, não, mas aí, quando você compara com você tem que usar, às vezes, independente, vamos supor, não sei a sua idade, vamos supor que você tenha mais de 40. Se seu filho tem 15, você tem que usar quase 10 anos de gap aí de diferença para pensar nisso. Então, quando seu filho estiver chegando na faculdade com 18, é como se estivesse com 11. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tenho notado isso mesmo. É visível. Inclusive, características físicas. Se vocês observarem, fisicamente não está havendo desenvolvimento adequado. Os meninos estão mantendo características infantis no físico. É uma coisa surpreendente. Aonde vai essa repercussão? Não só a postura, se olhar os dedos, a formação da mão. Às vezes o menino cresce e ele fica desengonçado, os dedos não desenvolvem, até porque ele não jogou nada, ele só jogou videogame. Não todos, lógico, mas uma boa parte. Então, assim, é muito sério. Tanto é que é a primeira geração que está menor que as anteriores, né? Porque veio havendo um crescimento pela melhora de vida, melhora de nutrição, tarará, as gerações seguintes foram aumentando de estatura e essa diminuiu. Né? Inclusive, assim, eu não posso dar certeza, mas já ouvi falar que o nível de QI também, a gente pode, não estou entrando no mérito aqui do QI, se é válido ou não, mas o nível de QI diminuiu a relação dos filhos com relação aos pais de 30, 40 anos atrás. Um monte de medidas aí diferentes. Acho que estouramos o tempo. Bom, não tem como. Vai ter segundo tempo. Play. Vai ter segundo tempo. E vai ter terceiro tempo também, já estou avisando. Tem que ter mesmo. Tá? Obrigado. Imagina. Obrigado. Foi um prazer. Doutor Renato, obrigado. Prazer. Obrigado. Doutor Neuênio, obrigado. Que isso. Eu que agradeço o privilégio.
Tá joia. Eu tô aqui, se deixar, eu ficava umas 2, 3 horas Eu ouvindo. quero fazer aqui, aquelas fácil. perguntas para ele, as últimas, né? Se ficou faltando alguma pergunta. Do meu lado? Não, vai ter se você segundo queria- tempo. Vai ter Ah, segundo eu? tempo. Não, imagina, eu estou à Alguma coisa disposição que você aí. tenha Acho que sido tem. perguntado. Os assuntos são muito Uma pergunta que amplos, né? você queria que tivesse sido feita. Sido feito? É. Não, acho que você fez boas perguntas, viu? Não, todos. Vocês fizeram boas perguntas, sim. E um recado que você queria deixar, você fala assim, não, agora eu parti e fui embora. O que você queria que as pessoas ali da sua convivência falassem de você? Olha, talvez o recado, assim, tá faltando, né? Eu acho que alguém para alertar, assim, olha, não, gente, cuidado, a situação é preocupante, sim, né? Ser humano, a gente demora a mostrar o resultado, né? Então, às vezes vai 20 anos você perceber que aquilo que foi feito está sendo prejudicial. Então é importante parar para pensar, porque e tem muita informação desencontrada, a maioria. Então realmente assim vale parar para pensar o jeito que as coisas estão caminhando, né? Não está legal não. Você topa vir novamente? A gente marca, claro. Beleza, tá bom. Quero agradecer a todo mundo que vai nos ouvir, apesar de que nós vamos fazer mais cortes do que são os cortes que vão mais para o online. Mas agradeço a todos que porventura vão ouvir essa entrevista completa e vai ter um segundo tempo com certeza. Obrigado, viu, Dr. Walter? Obrigado de novo. Obrigado.